Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, sei lá, à primeira vista parece ser só sobre sentimento, né? Sobre espontaneidade, adoração. Isso. Para muita gente é aquilo, um transbordamento do coração, uma coisa que só acontece. Pois é, mas o material que a gente tem aqui sugere uma visão um pouco mais complexa. Nossa fonte principal é um texto do presbítero Marcos Benedito, A Excelência e o Zelo na Adoração ao Senhor. E a ideia central dele é que a adoração genuína envolve conceitos como excelência, ordem, propósito. Não é tão solto assim. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é desvendar essa tensão, porque, segundo esse autor, a adoração não deveria ser feita de qualquer maneira. Uhum. E como essa busca por excelência se encaixa num mundo que muitas vezes celebra a emoção pura, até o caos, né? Bom, vamos começar pelo primeiro pilar do argumento dele então. A ideia de que adoração e paz andam juntas. Isso. Ele começa bem direto, citando uma passagem bíblica de 1 Coríntios que diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Para ele, isso não é só uma frase bonita, é um princípio. Um princípio operacional, tipo. Exato. Onde tem adoração autêntica guiada pelo Espírito Santo, o resultado natural deveria ser harmonia, equilíbrio, uma paz que, sabe, organiza a alma. Certo, mas essa associação tão direta entre o divino e a paz pode soar um pouco restritiva, não acha? Como assim? Eu tenho aqui umas anotações sobre vários movimentos de avivamento na história. E a experiência espiritual era descrita como avassaladora, disruptiva. Caótica até? Exatamente. As pessoas choravam, gritavam, caíam. Não era bem um ambiente de paz e ordem. Essa é a tensão central. E é uma ótima pergunta. O autor não ignora a emoção, mas ele a enquadra de uma forma diferente. A ele, a paz que o texto menciona não é a ausência de sentimento, mas a ausência de confusão. Ah, entendi. É a diferença entre uma emoção profunda que edifica e um caos emocional que só desgasta. Na visão dele, mesmo a experiência mais intensa, no fim, tem que levar a um lugar de mais clareza, de descanso espiritual, e não a uma agitação que nunca acaba. Então é uma questão do resultado final da experiência. Exatamente. E dentro dessa ideia de ordem, ele introduz um ponto que eu achei bem contraintuitivo, que é o valor do silêncio. Ah, sim. O Salmo 46. Isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso expande totalmente o conceito de adoração para muito além de música e palavras, né? Totalmente. E reforça a ideia de que a adoração não é monolítica. Não é uma coisa só. Não. O silêncio, a pausa, a contemplação não são um vácuo, são uma forma ativa de adoração. É reconhecer que, diante do transcendente, a melhor resposta, às vezes, não é falar. É escutar. É um contraponto muito poderoso para a nossa cultura, que mede o fervor pelo volume, né? Sim, mas vamos ser práticos. O silêncio num culto, por exemplo, pode ser super desconfortável para muita gente. Gera ansiedade. Sim. O texto dele aborda como equilibrar essa quietude com a necessidade humana de uma energia coletiva, de algo mais audível. Ele não entra nesse detalhe prático, mas a gente pode inferir pelo argumento geral dele sobre equilíbrio. Ok. A questão não seria impor um silêncio forçado, sabe? Mas cultivar uma cultura onde a quietude é entendida, é valorizada como parte do todo. É como numa música. As pausas dão força para as notas. Boa analogia. Um momento de adoração pode ter silêncios que dão mais significado aos momentos de som. Não é um silêncio vazio, mas intencional. Entendi. Ok, vamos desempacotar a outra grande ideia dele, a excelência. Isso, para mim, já acende um alerta. A performance. Exato. Essa busca por excelência e ordem não corre um risco enorme de virar performance, de ser algo para agradar as pessoas, um perfeccionismo que sufoca a espontaneidade? Essa é a objeção mais importante. E o texto antecipa isso. A distinção que ele faz é crucial. A excelência que ele propõe não tem a ver com virtuosismo técnico para impressionar uma plateia. Então tem a ver com o quê? A fonte dessa excelência, segundo ele,
É o que a teologia chama de temor a Deus. Certo, temor a Deus é uma expressão com muito peso. Dá para traduzir isso em termos mais universais? Dá. Pensa no que um artesão mestre sente pela sua arte, ou um cientista diante do cosmos. É um respeito profundo, uma reverência pela grandeza daquilo com que se está lidando, sabe? Uhum. Isso te move a dar o seu melhor, não por medo de punição, mas por honra àquilo. Ele ancora isso num texto, Colossenses, que diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A audiência principal, em teoria, não é a congregação. Em teoria. Pois é, deveria é a palavra-chave, porque na prática, A realidade é outra. a gente está falando de um músico no palco, um líder na frente de um grupo. Como essa pessoa separa a intenção pura de fazer para o Senhor da consciência de que tem gente ali avaliando, reagindo? Ele não oferece um manual passo a passo, mas o princípio que ele estabelece é o da intenção e do preparo. A batalha contra a performance não se vence no palco, se vence nos bastidores. No ensaio, no estudo. Exato. É no lugar privado que a motivação é purificada. Quando o músico já dedicou horas para aprimorar a técnica por amor à arte, a apresentação se torna uma consequência. Isso é o objetivo principal. Isso. É uma disciplina espiritual, é difícil, é uma tensão constante, mas é a direção que ele aponta. E para dar mais peso a esse argumento, ele apresenta o oposto, a adoração feita de qualquer maneira. Ah, sim. E aqui ele usa uma citação de Jeremias que é de arrepiar. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A palavra maldito é brutal. Muito. E a gente precisa entender o que relaxadamente significa aqui. Não é errar uma nota no violão. Não é sobre um erro técnico. De jeito nenhum. Na análise dele, relaxadamente significa com negligência. Com descaso, sem zelo, sem preparo. E o dano disso não é só que Deus não gosta, sabe? As consequências são concretas. Muito concretas. Ele argumenta que uma adoração conduzida assim gera confusão e desgaste espiritual na comunidade. Em vez de ser uma ponte que conecta, vira um obstáculo, um ruído que cansa, que frustra. A responsabilidade é imensa. Tudo isso ainda é um pouco abstrato. Fico pensando se o autor nos dá um exemplo prático. Sim, ele dá. Ele dedica uma boa parte do texto a um estudo de caso. A figura bíblica de Davi. Para ele, Davi é o arquétipo do adorador que une coração e excelência. A história principal que ele usa é a de Davi tocando harpa para o rei Saul, né? Essa mesma. A Bíblia diz que Saul era atormentado por um espírito maligno. E quando Davi tocava, o rei sentia alívio. O espírito se retirava. O ponto que o autor destaca é que a adoração de Davi tinha um efeito concreto, tangível. Mudava a atmosfera do lugar. E o fascinante é que a gente pode ler essa história em várias camadas. Como assim? Na interpretação do autor, a música de Davi é uma ministração, uma arma espiritual que traz paz. Certo. Mas a gente também pode ver aí um precursor do que hoje chamamos de musicoterapia. O poder da música para regular o sistema nervoso, acalmar a ansiedade. Trazer ordem a uma mente caótica. Exato. Saul era um homem em profunda angústia mental. A música de Davi, que devia ser habilidosa e tocada com intenção, trazia ordem ao caos interno. A leitura espiritual e a psicológica não se anulam. Elas se complementam. E tem um detalhe que o autor enfatiza muito. O risco que Davi corria. A lança. Saul, nos seus acessos de fúria, tentou cravá-lo na parede com uma lança. Mais de uma vez. E mesmo assim, Davi persistia. E a lição que o autor tira disso é sobre a resiliência do propósito. A responsabilidade de Davi não dependia das circunstâncias, da gratidão do rei. Ou da própria segurança. Era um compromisso inabalável. Eu entendo o ponto sobre compromisso, mas isso não pode ser lido também como uma falta de bom senso? Arriscar a vida assim? É uma questão de interpretação. O que ele quer que a gente aprenda? Que a persistência tem que vir a qualquer custo? Acho que o autor não defenderia uma imprudência cega. O foco dele é que o chamado para servir não é condicional ao feedback. Davi não tocava para Saul, ele ministrava um ambiente. Entendi a diferença. A lição é menos
não fuja da lança, e mais, não deixe que a lança te impeça de cumprir sua missão. E o legado disso é eterno. Os Salmos. O Senhor é o meu pastor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não são poemas de um jardim tranquilo. De jeito nenhum. São fruto de uma vida inteira de adoração que passou pelo palácio, pelo deserto, pela perseguição. Nasceram de uma jornada real. O texto, então, nos traz de volta para o presente com uma analogia que eu achei muito boa. A do instrumento desafinado? Essa mesma. Ele compara uma adoração mal conduzida a um instrumento desafinado. Não importa a sinceridade do músico, se o violão estiver desafinado, o som vai incomodar. E ele diz que a mesma coisa acontece na alma quando a adoração é feita sem reverência. Sem preparo. E é aí que ele amarra todo o argumento na base teológica principal. Uma frase de Jesus em João. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é um ou outro. É a fusão dos dois. Certo. Essa frase é o centro de tudo, e o autor resume de um jeito bem direto, né? Sim. Espírito sem verdade vira desordem, verdade sem espírito vira ritual. É uma síntese poderosa. Poderosíssima. E esse equilíbrio é uma tensão que define grande parte da história da espiritualidade, se a gente parar para pensar. É verdade. Rituais complexos, teologia densa, mas que às vezes correm o risco de perder o espírito. Fica frio, formal. Do outro, você tem movimentos de avivamento que são puro espírito, emoção, espontaneidade, mas que às vezes podem virar o caos desordenado que o Benedito critica. Então o argumento não é contra a emoção. Não, É contra a emoção desancorada. exatamente. O espírito é a paixão. Sem isso, a adoração é um formalismo morto. A verdade é o zelo, o preparo, a excelência. Sem isso, a paixão pode virar egocêntrica, caótica. E ele cita aquele salmo que diz para tocar bem e com júbilo. Pois é, a Bíblia, na leitura dele, pede as duas coisas. A qualidade, o tocar bem, e a alegria, o júbilo. É a união da arte com o coração. Recapitulando nossa jornada, então, partimos da adoração como fonte de paz, não de confusão. Desempacotamos essa busca pela excelência, definindo como um ato de reverência e não de performance. Embora a gente tenha reconhecido a dificuldade prática disso. Sim, usamos o exemplo de Davi para ver como a adoração com propósito pode transformar ambientes. E chegamos nessa necessidade crucial de equilibrar espírito e verdade. Exato. E a reflexão final que o texto deixa é sobre a santidade e a responsabilidade desse ato. A adoração é uma ponte que conecta, e uma ponte exige engenharia, cuidado, excelência. Se for feita de qualquer maneira, relaxadamente, ela pode ruir e, em vez de conectar, pode machucar. Para fechar, o autor volta à história de Davi e usa uma citação que coloca tudo em perspectiva. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. No fim das contas, é isso que importa. Depois de todo o preparo, todo o zelo, toda a busca pela excelência, o que valida o ato é a intenção do coração. A excelência exterior tem que ser um reflexo de uma reverência interior. E não uma máscara para esconder a falta dela. O preparo não garante um coração puro, mas um coração puro busca se expressar através do preparo. Essa é a síntese. O que nos deixa com uma questão final para reflexão. Este texto defende muito o preparo, o zelo, a ordem. Mas a gente vive numa cultura que, em muitos aspectos, celebra a autenticidade crua, o improviso, o real acima do polido. Como essa ideia de adoração preparada, excelente, se encaixa nisso? E mais a fundo, onde uma pessoa traça a linha dentro de si mesma entre o zelo que honra e o ritualismo que esvazia, entre a ordem que edifica e a rigidez que aprisiona. Essa parece ser a corda bamba que cada um precisa aprender a caminhar.